Esse vídeo é uma tentativa de alertar e conscientizar as pessoas que ainda estão saindo com amigos, indo a restaurantes ou bares e agindo como se isso não fosse importante. Preste atenção e tome todos os cuidados. O coronavírus não é simplesmente uma gripe. Não é também um caso isolado. Para começar, o coronavírus ainda não tem cura. E qualquer tipo de hipótese que venha a ser a cura ainda está descartado. Esse relato é para o resto do mundo e é de um cidadão italiano, para que vocês saibam que vocês não têm ideia do que ainda está por vir. Todos nós sabemos agora que a Itália está em quarentena por causa do surto de coronavírus. Essa situação é bastante ruim. Mas o pior é ver o resto do mundo se comportando como se nada fosse acontecer com eles. Nós, italianos, sabemos o que você está pensando, porque já estivemos na mesma posição. Estágio 1. Você sabe que o coronavírus existe e os primeiros casos começam a aparecer no seu país. Nada para se preocupar. É só uma gripe ou um pouco pior. Eu não tenho 75 anos ou mais, então o que poderia acontecer comigo? Estou seguro, todo mundo está exagerando. Qual a necessidade de usar máscaras ou estocar papel higiênico? Vou continuar vivendo minha vida normalmente. Não é preciso entrar em pânico. Estágio 2. O número de casos começa a aumentar. Eles declaram uma ou duas pequenas cidades como zonas vermelhas, onde foram encontrados os primeiros casos e muitas pessoas foram infectadas. Isso aconteceu em 22 de fevereiro. Bom, isso é triste e um pouco preocupante, mas estão cuidando disso, então nada que seja motivo de pânico. Houveram algumas mortes, mas todas de pessoas mais velhas. Então a mídia só está criando pânico por audiência. Que absurdo! As pessoas continuam levando a sua vida normalmente. E eu não vou deixar de sair e encontrar meus amigos, não é? O vírus não vai chegar em mim. Todo mundo está bem aqui. Estágio 3. O número de casos está rapidamente crescendo. Quase dobrou em um dia vários casos de morte do coronavírus. Eles declararam que 4 regiões inteiras, onde estão a maioria dos casos, como zonas vermelhas, e as colocaram em quarentena. 25% da Itália encontra-se em quarentena agora. Escolas e universidades estão fechadas por decreto nessas áreas, mas bares, empresas, restaurantes e diversos outros estabelecimentos ainda funcionam normalmente. O decreto é liberado por alguns jornais antes da hora. Então, cerca de 10 mil pessoas das zonas vermelhas escapam da região para retornar às suas casas em outras partes da Itália. E isso será importante mais tarde, preste bem atenção. A maior parte da população de 75% da Itália continua vivendo normalmente. Eles ainda não entenderam a seriedade da situação. Em todas as partes dizem para lavar as mãos e sair menos de casa. Grandes grupos de pessoas são proibidos. E a televisão te lembra dessas regras a cada 5 minutos. Mas isso ainda não entrou na cabeça das pessoas. Estágio 4. O número de casos cresce rapidamente. Escolas e universidades estão fechadas em todo o país por pelo menos um mês. É uma emergência de saúde nacional. Os hospitais estão lotados e unidades inteiras são esvaziadas para abrir o espaço para pacientes com coronavírus. Não há médicos ou enfermeiros suficientes,
Profissionais aposentados ou em formação dos últimos 2 anos de faculdade começam a ser chamados. Neste exato momento não existem mais turnos, apenas trabalhar o máximo que conseguir. Obviamente, médicos e enfermeiros estão sendo infectados, contaminando as suas famílias. Existem muitos casos de pneumonia, muitas pessoas que precisam ser internadas na UTI e não há lugares suficientes para todos. Nesse momento, é como estar em uma guerra. Os médicos têm de escolher quem tratar baseado na chance de sobrevivência. Isso significa que os idosos e pacientes com traumas ou derrames não podem ser tratados porque o caso do coronavírus tem prioridade. Não há recursos suficientes para todos e eles têm que ser distribuídos da maneira mais eficiente. Eu gostaria de estar brincando agora, mas isso é literalmente o que aconteceu. Pessoas acabaram de morrer porque não haviam lugares disponíveis. Tem um amigo médico que me ligou devastado porque naquele dia teve que deixar 3 pessoas morrerem. Enfermeiras veem as pessoas morrendo e não podem fazer nada, além de oferecer oxigênio. Estágio 5. Você se lembra das 10.000 pessoas que correram da zona vermelha para o resto da Itália? Bom, o país inteiro agora precisa ser declarado em quarentena. O objetivo é diminuir a proliferação do vírus o máximo possível. As pessoas podem ir ao trabalho, fazer compras, ir à farmácia e todo o comércio continua aberto, senão a economia entraria em colapso. Mas você não pode sair da sua região sem uma razão válida. Depois de muito se fazer graças e propagar memes na internet, agora existe medo. Você vê muitas pessoas com máscaras e luvas, mas algumas pessoas ainda pensam ser invencíveis e vão a restaurantes em grandes grupos, saem para beber com amigos e etc. 2 dias depois, é anunciado que a maioria dos comércios está fechada. Bares, restaurantes, shoppings e lojas. Tudo menos supermercados e farmácias. Você pode sair de casa apenas se possuir uma certificação com você. Essa certificação é um documento oficial em que você declara seu nome, de onde vem e para onde vai e o motivo. Existem muitos pontos de verificação da polícia. Se você é encontrado fora de casa sem uma boa razão, você pode receber uma multa de até 206 euros. Um paciente sabidamente positivo para o coronavírus, se sair de casa sem autorização, pode ser preso por 1 a 12 anos por tentativa de homicídio. O que você acabou de assistir não é um vídeo para criar pânico, e sim para delatar a situação de hoje após 12 dias do mês de março. Saiba que tudo isso aconteceu em cerca de 2 semanas e passaram-se 5 dias do estágio 3 até hoje e a Itália ainda está em quarentena e o número de mortos acima dos 2.000.